Olá! Dentro da abordagem da solidão na vida consagrada e o seu processo de adoecimento, hoje nós vamos falar das relações comunitárias e do individualismo. Eu sou Tânia Polier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade, formada em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. No vídeo anterior, nós falamos sobre a perda da individualidade como uma perda da alma. E, na verdade, aí está uma das raízes mais importantes desse processo de adoecimento que parte dessa experiência de solidão na vida consagrada. Não aquela solidão que todos os seres humanos experimentam, né? E que aí nesse caso a oração e o autoconhecimento até levam a assumir e a viver bem, esse é o ideal, né? Mas a solidão no sentido que a gente fala popularmente mesmo, como que leva a um processo de adoecimento, né? E hoje, então, sem perder de vista essa questão principal aí dessa perda da individualidade, hoje a gente vai tratar um pouco das relações fraternas, ou que se gostaria que fossem fraternas, né? Se elas forem realmente fraternas, não haverá provavelmente um adoecimento. Porque para que haja uma relação fraterna, eu preciso de pelo menos 2 indivíduos, né? Então aí a gente já está falando daquele processo de se tornar quem se é. A partir de uma casca, eu não me relaciono fraternalmente com o outro. Eu faço também uma ilusão de relação. Então, para que haja uma relação, precisam de 2 pessoas fazendo um processo de se tornar elas mesmas e que essa relação seja fraterna, seja de irmãos. Para haver uma relação de irmãos, a gente supõe que haja um pai, pai-mãe, que é uma fonte dessa irmandade. Então, se existe uma relação fraterna, não tem processo de adoecimento, nesse entendimento que a gente está trazendo. Mas, enfim, as relações comunitárias e também um outro lado que está muito comum hoje em dia e vem sendo muito discutido pelas congregações de vida consagrada e de vida religiosa, que é a questão do individualismo, que ela está aí, né, na nossa sociedade, fazemos parte dessa sociedade, nascemos e vivemos nela e acabamos trazendo para qualquer forma de vida que adotemos, seja para família, casamento, vida profissional ou, no caso, a vida consagrada. Como a gente não pode perder de vista a fonte, qual é o chamado? Vamos partir dele, certo? Então, em João 15, 12 e seguintes, esse chamado é posto de uma forma claríssima. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Forte, né? Aprender a amar o outro como Jesus nos ama. Caminho da vida inteira, hein? Que beleza não seria o nosso mundo se cada um assumisse esse caminho, conseguisse dar um passo nesse caminho. E esse caminho tem uma fonte, que ele fala um pouquinho antes. Lembrando que esse capítulo de João é o capítulo da videira. E ele fala, se não tiver unido a mim, nada podeis fazer. Então, já está aí, né? Da mesma forma que meu Pai me amou, diz no versículo 9, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, tá aqui, né? Um chamado e um mandamento muito forte, muito desafiador, mas que ele não... te vira, né? Se virem, façam aí. Ao contrário, ele possibilita a vivência porque nos dá constantemente esse amor. E se estamos unidos a essa fonte, a seiva vai jorrar e é daí a possibilidade. Então a gente está supondo
essa fonte, ok? Vamos conversar a partir dela. O que acontece no dia a dia que, tendo essa possibilidade de constantemente realimentar-nos dessa fonte para poder viver esse mandamento do amor, muitas vezes as relações comunitárias se desgastam e vão perdendo o elan desse amor que se tornaria fraterno, né? Como a gente individualmente faz um caminho, é chamado a fazer um caminho, como falamos no vídeo anterior, de nos tornarmos quem somos, então em comunidade é um caminho de se tornar fraterna, né? Não é dado, mesmo porque não é fácil viver um amor nesse nível que é colocado aqui, mas seria um caminho, esse seria o caminho das comunidades, né? Só que a gente já começa em que não necessariamente cada um está fazendo o próprio caminho de amadurecimento pessoal. Então, na hora que chega para a convivência, isso já dificulta. Se cada um estiver fazendo esse caminho, vai desembocar, como eu disse, não é um caminho egoísta, mas é um caminho que leva à comunhão, então vai desembocar. Uma das possibilidades de viver isso aqui, então, é esse caminho de amadurecimento pessoal. Mas, enfim, chega na relação comunitária, geralmente, quem entra numa vida consagrada é atraído pela vivência comunitária também. Então, a gente não está dizendo que as comunidades definitivamente não vivem. Elas vivem algo mais ou menos desse amor. E quanto mais vivem, mais vão atrair e vão poder sustentar essas vocações que chegam, essas pessoas que chegam a ela querendo viver a mesma forma de vida. Que é um pouco o que Jesus já tinha dito, né? Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, em se amardes uns aos outros. Veja como se amam. Então, era aquela atração que as primeiras comunidades, como ideal de comunidade, exerciam, que cada comunidade é chamada a exercer por um amor verdadeiro e autêntico. E que há exemplos desse amor. Você provavelmente foi atraído por algum exemplo dessa vivência. Só que no dia a dia, várias coisas desgastam. Uma delas é não fazer os processos de amadurecimento pessoal. Outras são relações que outras questões fora do evangelho, mas dentro da humanidade, que se misturam. Então, muitas vezes se mistura uma vaidade, se mistura uma busca de poder, ou se mistura uma falsa humildade, porque, como Santa Teresa dizia, humildade é andar na verdade. Então, reconhecer os próprios dons e talentos e colocá-los a serviço faz parte da vida consagrada. Dizer, ai não, eu não sou, eu não sirvo. Isso é uma falsa humildade que esconde um orgulho muito grande. E isso prejudica as relações comunitárias, que poderiam estar sendo de ajuda mútua e de uma ajuda mútua expansiva. Ou seja, que não fica só fechado no grupinho, mas é para outras pessoas, é para a missão. Essas questões prejudicam as relações comunitárias. Poderia dizer de várias outras questões que não é o objetivo nosso aqui. Mas uma das questões, e aí é o que a gente se propõe a falar, é o individualismo. Então, parece o oposto, né? Mas hoje em dia se vê muitas comunidades sofrendo disso, cada um por si. E aí sim desvirtua totalmente o ideal de comunidade. Mas tanto esse individualismo, esse cada um por si, faz a sua agenda, olha lá se der satisfação para alguém dela, ninguém sabe da vida de ninguém. Eu olho, vejo o outro triste, eu não chego perto para perguntar. E aí a coisa começa a virar muito mundo dentro da vida consagrada, né? Mas isso é só uma outra face de um excesso de estarmos juntos artificial. Uma coisa é algo que vai sendo criado, um processo de diálogo, um processo de abertura, um processo de dar-se a conhecer e de conhecer o outro, de interesse genuíno pelo caminho do outro, pelo outro como ele é, se ele está feliz ou está triste. Isso é fruto do amor maduro.
que é fruto do amadurecimento. Agora, aquele não caminho pessoal, ele vai gerar como consequência também em que as relações sejam mais ou menos forçadas. Ou eu tô junto porque eu tenho que estar, porque faz parte da vida consagrada, então veio no pacote, eu sou obrigada a conviver com essas pessoas, alguns sentem assim. Ou é tudo muito, vamos comer junto, vamos rezar junto, vamos porque a gente tem que combater o individualismo, mas parecem normas de fora e não aquelas coisas que surgem da alma. E aí isso vai cansando também. As pessoas começam a dizer, não aguento mais, é tudo junto e sem que seja feito um caminho de uma real aproximação de uma pessoa que não se conhece com outra pessoa que não se conhece e que são colocadas para morar junto. Gente, veja a dificuldade que isso já é. Então deveria ser feito um caminho lento de aproximação, de conhecimento, de pouco a pouco se perceber, tá? Não é questão de afinidade, é questão de amor fraterno que brota do Evangelho. Então, ok que vão haver afinidades, porque também aí se proíbe as afinidades. Gente, isso é humano. Não é muito melhor aprender a lidar com isso? Falar, beleza, eu sou mais atraída pelo tipo de personalidade dessa pessoa e dessa. Mas estamos todos juntos e não vamos fazer acepção de pessoas. Mas reconhecendo que ok, porque meu jeito de ser é esse, o dessa pessoa é esse, o dessa é oposto. E fora, na missão, também teremos esses vários tipos de pessoa. Então dentro, vamos fazer uma escola de amor. Mas passo a passo, devagar, processual, sem forçar a barra. Então essa é uma das outras questões. Quando força uma convivência por pura norma, sem ser por um processo de transformação, isso parece o contrário do individualismo, mas está totalmente ligado, porque aí assim, enche o saco de todo mundo e se puder vai viver cada um por si. Então às vezes não está vivendo o cada um por si porque não pode, mas viveria. Então parece oposto, mas está muito ligado, assim, né? Uma outra questão que desgasta as relações e pode se manifestar tanto no estilo estamos juntos o tempo todo, como no estilo individualista, é a carência. A carência, ela é totalmente humana. Como seres humanos, somos sedentos de amor. Só que essa sede de amor, ela pode me levar ao desejo, que é pelo caminho longo e difícil, de autoconhecimento, de busca de Deus, de chorar essa solidão que faz parte do ser humano e de buscar essa fonte que não vai me saciar, que vai me levar a mais e a ter cada vez mais sede, mas esse é o caminho, porque vai cavando um abismo em mim, do qual é possível jorrar aquela água viva para mim e para o outro. Mas esse processo de saciar é uma ilusão. A gente entra na vida consagrada, muitas vezes, eu pelo menos tinha essa ilusão. Eu vou ser feliz 24 horas por dia e 365 dias no ano. E às vezes é isso que a gente está anunciando para as pessoas. E isso não é verdade. E aí, além de sofrer um momento de tristeza, um momento de solidão, um momento de carência, ainda fica procurando aonde foi que eu errei para tá caindo nisso. O texto mais libertador, um dos textos mais libertadores que eu li enquanto eu era consagrada, de tudo, de várias coisas que foram muito boas, mas incrivelmente, um dos mais libertadores era um trecho que falava da ineludível renúncia. Isso que podia parecer tão pesado, isso me libertou, porque tirou um peso das minhas costas. Pelo menos é verdade que qualquer estado de vida, em qualquer estado de vida, há uma ineludível renúncia. E eu vou sentir essa renúncia. Eu vou sentir essa dor, eu vou sentir, às vezes, desse vazio, eu vou sentir um desespero que, às vezes, vou ter até uma tentação de querer preencher com coisas e com pessoas, mas que faz parte. Então, eu vou ser chamada a olhar e a falar,
esse vazio também faz parte de mim. E Jesus abraça. E eu sou chamada a abraçar agora e a me unir a ele, seja na cruz, na qual ele também sentiu uma solidão profunda e desesperadora até, mas foi capaz de se entregar. Olha que diferença do que se eu vou pondo panos quentes, eu vou fingindo que aquilo não está, eu vou negando, só que ou eu vou criando doença, e isso faz parte dos processos de adoecimento. Se eu eu nego e ainda não escapo para lugar nenhum, eu crio doença. Ou o que a gente vê tanto por aí, infelizmente, as escapadas. Podem ser escapadas pequenas, hoje em dia o WhatsApp ajuda essas escapadas pequenas. Não, eu não estou traindo. Mas assim, uma carência que tem aquelas amigas, e aí todo dia, boa tarde, boa noite, toda hora. Gente, esse é sério, olha pra isso. Aí manda historinha, aí manda videozinho. É carência, que talvez não esteja sendo muito bem integrada. Ou as escapadas maiores, que delas eu nem vou falar, mas que sabemos. E que também vão gerar doença, porque a vida dupla, tripla ou quádrupla já é doentia por si só. Já vai totalmente contra aquele processo de individuação. Então eu não estou inteiro em lugar nenhum. E aí como é que eu vou para a relação comunitária com toda essa carga, né? E eu posso buscar fora, geralmente a gente vê que busca fora, ou na própria relação comunitária, e fica um nhenhenhê, que não é para isso que foi feita, mas muito mais para se tornar também uma fonte para outras pessoas, uma fonte de amor, um lugar de testemunho, de novas relações que a gente vai criar aí para fora, que a gente deseja para nossa sociedade, mas isso supõe pessoas integradas, e a gente não é integrado, mas a gente pelo menos quer estar em processo de integração. E eu trouxe aqui mais um livro, que provavelmente muitos de vocês conhecem, A Alma Imoral, do Rabino Newton Bondé, que é maravilhoso, que isso aqui é uma fonte que já nos revigora bastante dessa união com o primeiro amor, a qual o Evangelho de João nos chama. Mas tem um pedaço que está mais ou menos lá pela página 48, 49, eu não vou ler, tá? Que eu já estou falando muito aqui, mas que ajuda bastante a pensar, em que ele vai comentar a passagem do Mar Vermelho, e várias atitudes que se pode ter nessa passagem, desde aquele que se desespera e se joga, até aquele que quer voltar à vida anterior, que foge, mas ela já está estreita demais, e é o que às vezes a gente sente nas nossas relações comunitárias, tem um momento em que elas se tornam estreitas demais. E aí, o que a gente faz? E é interessante o que ele põe aqui. Há uns que querem se jogar no mar, e a esses está escrito: não temais, ficai. Aos que desejavam voltar, não volvereis a vê-los nunca mais. A gente já mudou, então vai voltar para onde? Não volta mais. Aos que se propunham a lutar, o Eterno lutará por vós. Calma aí, que não é só com as próprias forças que a gente vai conseguir fazer uma mudança nessas relações comunitárias ou no individualismo. E aos que oram, vós os calareis, porque também rezar e não fazer nada, né, gente? Nenhum dos acampamentos representa o futuro e a saída. Todos eles são variações sobre a hesitação e a vacilação. São, na realidade, uma fronteira. Qual que é o caminho, então? O nosso rabino nos põe aqui. Não nos esqueçamos da realidade que interpõe um mar entre o corpo e outro. E quantas vezes a gente sente isso nas relações comunitárias? Parece que tem um mar entre um e outro, né? E o que ele põe? A resposta de Deus às vacilações é decisiva e intrigante. Diga a Israel que marche. Marchar dá andamento a quê? Para onde? Como assim, né? Marchar não é começar a entrar no mar? É.
Mas não como aquele que se joga desesperado porque na verdade não acredita mais. Mas é um ir passo a passo e eu vou sentindo a água que começa a subir e desculpa o jeito de falar, ainda mais para vocês, né? Mas assim, sabe aquela coisa que enquanto a água não bater a gente não faz nada? Pois é. E às vezes quando começa só a molhar os pés, essas soluções de molhar os pés não faz nada, não. Marchem. O futuro existe se vocês marcharem. O futuro, porém, não está ligado ao presente pelo corpo. A alma guiará o caminho seco por meio do molhado, de um corpo a outro ou de uma margem a outra. Há um resgate da alma também na vida comunitária. Às vezes você dá desculpa, mas a minha comunidade não vai mudar, não adianta nada e não há o que eu possa fazer. Mas se você fizer o seu caminho e até buscar ajuda para isso, saiba que algum fruto isso vai dar. Mesmo que seja um fruto de aumentar até a dificuldade. Mas você vai se sentir amando de forma mais autêntica, mesmo que na cruz. A gente tem que saber dar o passo que leva até onde não dá mais pé. Enquanto der pé, estaremos estacionados em acampamentos. Esse profundo ato de confiança em si e no processo da vida garante a passagem pelo vazio que magicamente se concretiza em chão sob os nossos pés. O que não existia passa a existir e um novo lugar amplo se faz acessível. E por aí vai, mas enfim, acho que esse ensinamento tem muito a dizer para essas relações comunitárias na vida consagrada. Enquanto ficarmos com vamos fazer uma dinâmica de entrosamento, nada contra elas, mas se for só isso, a gente está naquele dá pé e nada de concreto é feito. Se não for feito esse marche para um mergulho mais profundo, o processo de adoecimento pessoal e comunitário vai continuar. Então, que opção você vai fazer e que opção, talvez, enquanto comunidade, se houver uma abertura comunitária, um diálogo, se pode fazer para esse resgate mais profundo da alma? E, como eu já falei, a espiritualidade autêntica tem tudo para ajudar. O acompanhamento espiritual, né? E também, por que não, uma psicoterapia que respeite a dimensão da espiritualidade como uma dimensão humana. Então, no próximo vídeo, eu espero que esse tenha ajudado. No próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre o ativismo, né? Como eu disse, é uma série de vídeos sobre a solidão na vida consagrada e o processo de adoecimento. Se você gostou, curte aqui. Se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Convide as pessoas a também se inscreverem e ativar a notificação, sabe? Ligar aquele sininho para que você possa ser avisado da continuidade da nossa reflexão. Muito obrigada, espero que tenha ajudado. Seus comentários também podem ajudar e tchau, tchau. Fiquem com Deus.